Nobre presidente, neste momento, vereador Artêmio, senhores vereadores, vereadora, a todos que nos assistem, muito boa tarde. Estamos hoje, nesta sessão, trazendo um tema de preocupação ambiental, um tema que já foi também debatido aqui nesta casa, através até do nosso próprio amigo vereador Marquinho e outros vereadores que se mobilizaram para essa questão. Nós estivemos na semana passada no bairro Águas Virtuosas, levantando novamente uma questão super importante, que é nascentes de águas da nossa cidade, e também o perigo do assoreamento do rio Batalha, que nós estamos ali naquela região com uma preocupação muito grande, e eu então solicitei para que as secretarias responsáveis pelo assunto, que fossem até o local, e cobramos deles algum posicionamento e algum tipo de ação, seja ela a curto, médio ou longo prazo, mas que precisamos ter devido às cenas que presenciamos no local. É muito triste podermos perceber que nascentes estão sendo prejudicadas, até mesmo por animais que estão ali próximos sendo cultivados, fezes de animais passando pelas essas nascentes, e até pessoas se ocupando de alguns espaços. Por isso nós tivemos a preocupação de levar também, além da secretária do Meio Ambiente e o secretário de Obras, levamos também o secretário de Planejamento, e vou pedir para que a TV Câmara gentilmente passe a matéria que fizemos no local. A preocupação com o abastecimento de água à população é constante. Com esse objetivo, o vereador Fábio Manfrinato, do PR, se reuniu com secretários no bairro Águas Virtuosas, local de concentração de nascentes que recarregam o rio Batalha, uma das fontes de abastecimento de Bauru. A intenção é vir aqui com a Secretaria do Meio Ambiente, CEPLAN, a gente traçar uma meta, uma ação para a ocupação do bairro. A gente sabe que é um bairro aí já loteado há muito tempo atrás, mas, no entanto, como não foi previsto toda a infraestrutura, a gente está percebendo diversos impactos, principalmente ao meio ambiente, esses assoreamentos que acabam acontecendo com bastante frequência, principalmente nessa rua onde a gente está, e vem contribuindo com o assoreamento do rio Batalha, que seria uma contribuição importante de captação de água de Bauru. Então, isso aí significa que, se continuar assim, pode trazer prejuízos ainda maiores. A Secretaria de Obras fez algumas intervenções pontuais aqui, cortando o volume de águas pluviais, mas isso tudo é paliativo. Se não houver um planejamento definitivo do bairro, definir aonde vai ser realmente a bacia de contenção de águas pluviais, e não pensar em questão de arruamento, a ocupação dos lotes que ainda estão vazios, isso aqui pode ficar cada vez pior. É um trabalho a longo prazo. Isso é um trabalho a longo prazo, mas eu acho que de imediato agora essas visitas são importantes, porque a partir daí as secretarias vão monitorando e desenvolvendo os projetos, cada um aí dentro da sua área. Nessa rua que o senhor falou que a gente está aqui, existe uma nascente. Uma nascente que, até pela época que a gente vive agora de estiagem, é uma nascente importante. Tem bastante água aqui, né? Correto, é uma nascente bem importante. A gente percebe que a água é limpa, a pena que a gente percebe que as pessoas, por hábito, estão criando animais. E essa nascente aqui, de certa forma, ela está caindo aí no rio Batalha, e parte dessa água, com certeza, tem um bauruense tomando hoje. Agora, o senhor falou que a Secretaria de Obras já fez ações pontuais aqui. Nesses trabalhos que foram realizados, foi possível perceber alguma irregularidade por parte dos moradores com relação a terrenos que estão em locais irregulares? A gente percebe sim, não dá para se afirmar, mas com a experiência que a gente tem de campo, é nítido ver que existem algumas construções que acabaram invadindo um pouquinho a rua. A gente percebe questão de postes na rua. No passado a CPFL vinha fazer essas implantações sem definição aí de rua. Isso aí está trazendo transtorno, então tem sim alguns imóveis que acabaram invadindo aí a rua. A Secretaria do Meio Ambiente também tem atuado na preservação das nascentes. Já é a segunda visita que nós estamos fazendo aqui no bairro Águas Virtuosas. A gente pode perceber pela quantidade de água que tem aqui no bairro, que é muito importante a gente estar preservando essas nascentes.
E numa primeira vinda que nós passamos por aqui, nós já estamos idealizando um projeto para estar recuperando principalmente as nascentes. Quanto a essa água que corre no fundo do terreno, que são terrenos particulares, a gente vai ter que aguardar a CEPLAN, ver qual que é a ação que eles vão fazer para a gente estar fazendo um trabalho junto com a comunidade para estar pelo menos preservando a margem desses córregos, porque essa água que está correndo aqui é uma tributária do Rio Batalha, então ela está indo lá para a estação de captação de água, então a gente realmente precisa fazer um trabalho de preservação aqui dessa água. Funcionários da Secretaria de Planejamento também terão um papel fundamental nessa força-tarefa. Além da fiscalização, será necessário pensar as ações futuras para os imóveis do bairro. Na realidade é o seguinte, apesar das chácaras estarem no perímetro urbano, a gente não tem uma fiscalização tão eficiente aqui, até por causa do problema de trânsito, de condução, essas coisas todas. E o número de fiscais que nós temos não é suficiente nem para a cidade, muito menos quase que para você acudir à zona rural, né? Mas eu acho que é tão importante essa parte da preservação ambiental, como as APP, como as APA, né? E eu estava conversando com o Sidney de Obras, a gente tentar começar a colocar o mapa aqui do loteamento numa prancheta, numa mesa, e começar a analisar exatamente quem são os moradores e começar a notificar em relação a esses. Invasão não há, pelo que eu conversei aí, não há invasão. São pessoas que compraram realmente a greba de terra. Na época, isso aqui é muito antigo, esse loteamento aqui, talvez 40 anos mais ou menos, que eu me recordo. Então as pessoas foram se fixando aqui, foram tirando a mata e ninguém dava muita importância à época para essa parte de rios, para essa parte de ribeirões, nascente, minas. E isso hoje tem uma importância muito grande, porque a água descobriu-se que ela é finita e então hoje se passou a correr atrás desse prejuízo, né? Então nós temos que, antes de mais nada, conscientizar esses cidadãos hoje que têm áreas aqui dentro do loteamento a fazer uma preservação. Claro, você não pode tirar ele mais, ele comprou. Isso aqui é um loteamento aprovado pela prefeitura. Então ele comprou, ele tem alguns direitos, mas ele também tem alguns deveres. Os deveres dele é preservar a margem do rio, a margem das minas, e dessa forma ele ir conduzindo, de tal forma que não haja uma agressão tão grande ao meio ambiente local. Olha, é uma preocupação natural da nossa cidade, né? Uma preocupação referente a nascentes de água. Então esse bairro aqui, ele é muito rico nessa questão de nascente de águas. Então nós pedimos que as 3 secretarias mais envolvidas com essa situação estivessem aqui presentes, porque a gente pode ver aqui pessoalmente pessoas adentrando aqui numa área de preservação e não há um planejamento para que alguma coisa seja feita para defender aí a nossa água, né? Defender as nascentes. E então nós estamos aqui com os secretários para que se crie esse planejamento que pelo menos defina como que vai ser daqui para frente. Permitir ou não que as pessoas fiquem ou que já estão, sejam regulamentadas, ou então pessoas que estão prestes a construir, que seja proibida essa construção. Então entra muito a parte aí da fiscalização da Secretaria de Planejamento, obras que têm o seu trabalho na região sendo realizado e, é claro, a Secretaria de Meio Ambiente com a grande importância dela aqui. É claro que seria feito um trabalho grande de conscientização, assim como foi dito até mesmo pela Secretaria de Planejamento, que além de mapear a região e ordenar esse crescimento que é certo para a região, que seja feito uma conscientização dessa preservação. Então foi muito bem colocado aí também pela secretária Lazinha a respeito da recuperação dessas nascentes, orientar essas pessoas que existe uma metragem onde elas podem construir, uma distância regulamentada que essas pessoas podem estar próximas, e também pela Secretaria de Obras, que falou sobre as bacias de contenção. Ou seja, nós temos aí diversas ações que podem ser feitas e que, é claro, serão colocadas em prática pelas secretarias da nossa cidade. Senhor presidente, por hoje era o que eu tinha a colocar na nossa sessão. Uma boa semana a todos, muito obrigado.